Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte, da autoria do ilustre pastor Eliezer Correia de Souza, e que tem como título, abro aspas, Honestidade e Integridade, valores cristãos indispensáveis, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o ensino bíblico sobre honestidade e integridade, valores cristãos indispensáveis para a nossa trajetória de vida. Também perceber que Deus nos observa e que, independentemente das lutas e perseguições, seremos abençoados se formos honestos e íntegros. E, por fim, praticar, cientes de que numa sociedade competitiva e sem temor de Deus, nosso testemunho de integridade e honestidade é fundamental. Textuário desta lição, abro aspas. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Encontramos esta afirmação bíblica no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 3. Outros textos bíblicos inspirativos. Por exemplo, Salmo 103, versículos 1 a 3, abro aspas. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me apagará a mim. Salmo 112, versículo 4. Abro aspas. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo, fecho aspas. Mais um, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Abro aspas. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Fecho aspas. Atos capítulo 10, versículos 21 e 22. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer.
Esta lição tem como introdução a seguinte descrição. Vamos começar definindo o que é honestidade e o que é integridade. Honestidade é a palavra que indica a qualidade de ser verdadeiro, não mentir, não fraudar, não enganar. Quanto à etimologia, a palavra honestidade tem origem no latim honus, que remete para a dignidade e honra. A honestidade é um valor fundamental para o ser humano e pode influenciar todos os aspectos da vida de uma pessoa. Ter honestidade significa agir com ética e verdade nas relações humanas e no cumprimento de obrigações, agindo conforme os princípios éticos. A honestidade também está ligada à própria consciência do indivíduo, que age com integridade em relação aos seus próprios sentimentos e princípios. Integridade. O dicionário online define integridade como estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza, integridade, do latim integritate, significa a qualidade ou estado de alguém que é íntegro, que possui conduta reta, ética, justa, honesta, proba. Integridade é sinônimo de honestidade, retidão e imparcialidade. É certo que mesmo indivíduos não cristãos podem ser honestos e íntegros, e podemos dizer que isso se deve a dois fatores. Primeiro, é o fato de termos sido criados à imagem de Deus. E mesmo conforme consta na nossa declaração de fé, essa imagem tenha sido mutilado, ainda há resquícios dessa imagem no homem. Segundo, é o fato de nossa sociedade ter herdado valores judaicos cristãos que estão em nossa Bíblia. A nossa Constituição, especialmente de países democráticos, tem sua base nas leis de Deus. Essa herança judaico-cristã incutiu valores muito caros para a vida em sociedade. Entretanto, o que gostaria de salientar é o porquê, para nós cristãos, a honestidade e a integridade são valores indispensáveis. Dentre tantas outras razões, eu poderia citar em nosso estudo, quero alistar 3 razões pelas quais a honestidade e a integridade são valores cristãos indispensáveis. Ponto número 1. Honestidade e integridade evidenciam o novo nascimento. Começo este tópico fazendo uma pergunta. É possível ser discípulo de Jesus sem ser honesto e íntegro? Judas nos dá a resposta. Ele foi chamado pelo próprio Jesus.
Ele foi enviado na missão dos 12 e depois na missão dos 70. Então, certamente curou enfermos, expulsou demônios, só não conseguiu expulsar o seu próprio demônio. E certamente aprendeu aos pés de Jesus todos os valores do reino, que incluem a honestidade e integridade. Mas o que aconteceu? Não se deixou transformar. Faltou arrependimento sincero. Outros discípulos também erraram, mas se arrependeram. O arrependimento é a porta de entrada para a nova vida. O que faz a diferença na vida do ser humano é o novo nascimento. Alguém pode se denominar discípulo de Jesus, frequentar a igreja, dar dízimos, mas o seu coração não é íntegro. Essa pessoa não consegue ser honesta, nem com ela mesma. Jesus explicitou que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Não existe meio nascimento. Ou nasce ou não nasce. O apóstolo Paulo foi muito feliz em orientar aos irmãos em Éfeso, dizendo que na nova vida era preciso evidenciar a santidade prática. Leia Efésios, capítulo 4, versículos 25 a 32. E ali perceberemos a evidência da honestidade e da integridade atrelados à santidade, que é a própria da nova vida, que é própria mesmo, nascido de novo. Para um mundo corrompido pelo pecado, ser falso, dúbio, professar alguma coisa para parecer descolado e ser aceito pela sociedade, não é falta de integridade e honestidade. Parece que ouvimos o grito do salmista: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Isto está registrado no livro de Salmos, capítulo 12, versículo 1. Se há 3.000 anos estava difícil achar homens piedosos, imagine hoje. Porém, o nascido de novo, a vida piedosa, honesta e íntegra, são valores indispensáveis, pois evidenciam uma vida totalmente transformada. Aplicação para reflexão. Você concorda que a honestidade e a integridade são evidências de alguém que nasceu de novo? Pensem em alguns exemplos de honestidade prática que é possível evidenciar no dia a dia. Vamos para o ponto número 2. Honestidade e integridade manifestam o caráter de Cristo em nós. Como discípulos de Jesus, precisamos refletir o seu caráter. Não é possível que em uma vida onde habita o Espírito Santo não seja inteiramente dele. E quem é inteiramente dele refletirá, sem dúvida alguma, o seu caráter. Por isso enfatizamos tanto que o fruto do Espírito
é mais importante que os dons do Espírito. Não que esses não sejam importantes, pois são capacitações sobrenaturais para o desempenho dos vários ministérios. Mas isso não significa necessariamente ser a última prova da regeneração. Assim mesmo, tendo dons, um cristão poderá afastar-se de Deus e parar na condenação eterna. Pois sem caráter transformado, ninguém entrará no céu. Encontramos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. João Batista, em seus sermões à beira do Rio Jordão, exortava aqueles que ouviam e desejavam praticar os seus ensinos, a evidenciarem os frutos dignos de arrependimento. Observe que esses frutos dizem respeito ao caráter, a uma vida honesta e íntegra. Foram também publicanos, isto é uma referência que estou lendo agora, entre aspas, foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. Encontramos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 12 e 14. Isso que João está dizendo é o quê? Manifestação de integridade e honestidade, que evidenciam um caráter transformado. Sim, são nas coisas práticas do dia a dia que manifestamos isso. Deixem-me ilustrar essa verdade. Um certo pastor mudou-se para uma nova cidade. Logo se espalhou que havia um novo pastor na conhecida congregação. O referido pastor decidiu andar de ônibus por seu bairro para conhecê-lo melhor. Ao entrar, pagou a passagem ao motorista, que lhe devolveu o troco a mais. Ele assentou-se e percebeu que havia dinheiro a mais em seu troco. Ficou pensando se devolveria ou não. Ao desembarcar, devolveu o que havia recebido a mais para o motorista e lhe disse: O senhor me deu dinheiro a mais no troco. Ao que o motorista lhe respondeu: Eu sei. O fato é que eu queria saber se no próximo domingo eu deveria ou não ir ouvir o seu sermão. O apóstolo Paulo nos exorta a termos a palavra de Deus habitando ricamente em nossas vidas. Abro aspas. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Fecho aspas. Encontramos isso em Colossenses capítulo 3, versículo 16, parte A. Muitas pessoas perguntam como podem ter a mente de Cristo. Está aí a resposta. Creio piamente que se a palavra de Deus habitar ricamente, abundantemente em nós, ela nos diz e nos ensina como pensa a mente de Deus e nos leva a viver segundo a sua mente. Aí acontece
a transformação pela renovação da mente. Isto está registrado em Romanos capítulo 12, versículo 2. Aplicação para reflexão. Você concorda que um caráter transformado pelo Evangelho é manifestado através de uma vida honesta e íntegra? Você tem refletido o caráter de Cristo em sua vida? Pense nisso. Ponto número 3. Honestidade e integridade trazem benefícios para nosso bem-estar pessoal e social. Nossa honestidade e integridade geram em nós bem-estar. Não é bom deitar a cabeça no travesseiro à noite e saber que você agiu corretamente em seus negócios? Que você não defraudou o seu patrão? Que falou a verdade mesmo que isto lhe custasse alguma coisa? Sim, fazer aquilo que é correto traz um senso de paz e uma consciência tranquila. Nos textos inspirativos, aprendemos que o nosso viver honesto e íntegro cooperam para o crescimento em santidade. Não porei, abro aspas, não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Encontramos isso no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 3. E ainda, abro aspas, aos justos nasce luz nas trevas, fecho aspas. Salmos 112, versículo 4, parte A. Nossa honestidade e integridade atraem o olhar de Deus para nós. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Isso está registrado no livro de Salmo, capítulo 101, versículo 6. Perceba que o senso de justiça e integridade de Noé, em meio a uma geração corrompida, atraiu o olhar de Deus. Ele não foi salvo por sua justiça, e sim pela graça e misericórdia de Deus. Mas o fato de buscar fazer diferente em meio à corrupção de seu tempo chamou a atenção de Deus. Da mesma forma, Cornélio, veja o que o anjo da parte de Deus lhe fala. Abro aspas. Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Fecho aspas. Encontramos isso no livro de Atos, capítulo 10, versículo 31. Cornélio também não foi salvo pelas obras. Por isso mandou chamar a Pedro, para que este lhe pregasse o evangelho. Porém, sua conduta chamou a atenção de Deus. Não somos salvos por nossa honestidade e integridade, mas é impossível ser salvo e não procurar um viver honesto e íntegro. Convém lembrar o que o apóstolo Paulo diz. Abro aspas. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Encontramos esta referência em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Aplicação para uma reflexão. Medite em alguma experiência em que você agiu com honestidade e isso lhe trouxe um sentimento bom de dever cumprido. Você tem consciência que nossa sociedade precisa ver e ser tocada por nosso testemunho de vida honesta e íntegra. Conclusão. Honestidade e integridade são valores dos quais não dá para abrir mão quando se é uma nova criatura, quando se experimentou um novo nascimento. A nova vida traz em si evidências no agir, manifesta o caráter de Cristo e traz paz interior e transformação na sociedade. Afinal, somos sal para temperar e luz para brilhar. Façamos isso como servos de Deus. Ao deixar de manifestar a nova vida e o caráter de Cristo, nos tornamos tropeço para os não crentes se converterem ao Evangelho. Portanto, não sejamos um obstáculo para os de fora da comunidade cristã. Que Deus nos ajude. Amém.